amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Prata e você está assistindo a mais um vídeo de leituras aqui do Estante de Prata. Que saudade de estar aqui de frente pra câmera conversando com vocês sobre os livros que eu li. Eu li muita coisa nas últimas semanas e vou contar tudinho aqui para vocês. Então vamos logo, porque são muitos livros. A primeira leitura do ano foi Outro Dia, de David Levitan, e esse livro é basicamente a mesma história de Todo Dia, mas só que com outro ponto de vista. Eu estou para ler esse livro há muito tempo. O Todo Dia é um dos livros favoritos da vida para mim e eu amo demais essa história. E aqui você irá acompanhar toda a trajetória da Rhiannon até chegar ao Ei, que é o personagem principal do outro livro. Eu gostei bastante dessa história aqui, mas ainda assim não supera Todo Dia, a magnificância daquele livro que é maravilhoso. E é muito bom caso você esteja querendo um pouco mais daquela história, então você vai acompanhar de outra perspectiva o que acontece na mente dessa personagem. E é muito interessante realmente como que ela se relaciona com o Wei e o esforço que eles têm que se encontrar todo dia, porque ele muda de corpo, né, a cada dia, e ela tem que ver ele ou não ver, porque às vezes não dá porque ele tá muito longe. E o final aqui nós temos uma coisa diferente que fica meio aberto pra interpretação ou não. Eu recomendo sim, caso você tenha gostado Todo Dia, mas leia Todo Dia primeiro, dá um tempinho e depois lê esse, porque é basicamente a mesma história, né? E nesse ano também comecei a ler essa série que todo mundo tá lendo, né? Então eu tinha que entrar nesse grupinho, porque senão eu ia me sentir excluído, que é Desventuras em Série. Eu já li o primeiro livro, que é O Mau Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas. Você lê esses livros assim muito rapidinho, é muito leve, é bem infantil na verdade, mas só que mesmo sendo infantil, ele não deixa de citar mortes e coisas terríveis que acontecem com esses órfãos. Eu acho que eu não preciso falar muito dessa história porque vocês já ouviram bastante. Tem a série aí da Netflix, foi por isso que eu li, e eu já comecei a assistir a série e estou adorando. Eu ainda vou ler os próximos livros pra poder acompanhar, e já tá quase meio que confirmado que todos os livros vão ser adaptados, então eu estou muito feliz porque esses órfãos tomaram conta da minha vida. E eu amo Netflix, isso aqui é uma declaração de amor para você, Netflix, porque você está adaptando muitos livros e a gente tá muito feliz aqui, leitores, não é mesmo, gente? Então vamos pedir mais e mais e mais livros para a Netflix adaptar, ok? Beleza? Outro livro que eu li no mês de janeiro foi Siga os Balões, o livro do Daniel Duarte. Esse livro é meio autoajuda / motivacional, mas só que o motivo que eu peguei ele pra ler foi por causa das ilustrações, que são, gente, lindíssimas, cada coisa linda, e é misturado com a poesia que o Daniel faz. Tem cada coisa profunda e leve, é um livro triste e feliz ao mesmo tempo. Eu recomendo muitíssimo. Siga os Balões é uma página no Facebook, eu não sabia que era uma página, eu peguei sem saber disso. Depois eu fui conferir, também é tudo muito lindo. Se você gosta de fotografia, se você gosta de design, esse é um livro muito bacana e que te dá uma motivação pra viver todo dia, ou uma depressão pra não viver todo dia. É basicamente a mistura dessas duas coisas. E um outro livro que eu peguei, que eu já queria ter lido há muito tempo também, e que eu só não li porque eu tinha que ver o filme depois, eu tinha que fazer essa junção dos dois, que é O Homem que Caiu na Terra, de Walter Tevis. Esse é um lançamento de 2016 da Dark Side, eles me enviaram, eu fiquei muitíssimo feliz. E a edição, como sempre, né, gente, belíssima. Cara, sério, eu fico sem palavras com essa edição, e eu soube que eles fizeram esse laranja somente para esse livro. Não existe esse laranja em nenhum outro lugar. Você tá vendo esse laranja aí, não é o laranja que eu tô vendo aqui, porque é diferente. Isso eu aprendi em negócio de design. E nessa história aqui, você irá acompanhar basicamente um alienígena que caiu na nossa Terra. O início é esse, ele caiu aqui e tenta se adaptar. Mas só que o motivo pelo qual ele veio à Terra, ou caiu, não sei, não irei explicar para vocês, irá ser mostrado aos poucos aqui nesse livro. Ele é muito reflexivo, então não é para qualquer um esse livro, é bem cultzinho mesmo. Mas quem interpreta esse alien é o David Bowie nos cinemas, então como eu sou um fã gigantesco dessa figura, eu tive que conferir essa história aqui. Gerou muitas e muitas reflexões na minha cabeça sobre o papel do homem na sociedade, sobre como estamos lidando com o nosso próprio planeta. É assim uma história para você ler e devagar depois. E o filme é muito bom. Ele inova em algumas coisas, em algumas narrativas, algumas técnicas de câmera. É lindo, tudo lindo
divino demais. E o primeiro papel do David Bowie no cinema é fantástico. E é claro que eu tinha que começar o ano lendo esse autor amado por muitos de nós, não é mesmo? Stephen King, À Espera de um Milagre. Eu estava guardando essa história aqui para um momento propício, porque eu sabia que era muito emocional e muito tocante e profunda. E também tem um filme icônico, então eu guardei para ler em um paraíso. E foi basicamente o que eu fiz. Eu viajei em janeiro para Morro de São Paulo e peguei esse livro de uma tacada para ler. Eu fui engolido por essa história. Essa aqui é uma história sobre muitas coisas, eu acho, na verdade. John Coffey, um negro imenso, alto, muito troncudo, foi acusado de estuprar e assassinar duas menininhas, filhas de um fazendeiro aqui nessa cidade. E ele é condenado à morte por cadeira elétrica. Sim, gente, é isso mesmo. Ele vai para essa prisão onde tem o Corredor Verde, que é o Green Mile, que é o nome original dessa obra do King. E a história vai se passar completamente neste local. Mas só que não sob o ponto de vista do John Coffey, e sim do Paul Edgecombe. Ele é o chefe desse setor de presos condenados à morte. É muito emocionante. Muito emocionante. Vocês provavelmente irão chorar. Eu não chorei, mas me senti muito tocado. E vale muito, muito a pena você ler e depois ver o filme. O filme é uma obra digníssima de toda a história do cinema. Se você não viu ainda, veja, porque é fenomenal. Tem longa duração, mas só que assim, passa muito rápido, porque você se sente envolvido nessa trama toda. E foi muitíssimo bem adaptado. Eu nunca vi uma adaptação do King muito bem trabalhada no cinema, e essa eu acho que é até a melhor, sabe? Falam de Iluminado, mas em questão de adaptação, A Espera de um Milagre é perfeita, assim, tem todos os detalhes. O mês de janeiro foi ótimo, porque eu também peguei outro livro que amei demais e foi um dos primeiros favoritados do ano, que foi As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da Clary North. E essa é uma história, assim, muito louca pra você entender. Então eu vou tentar explicar aqui. Harry August, ele não é uma pessoa normal. Ele, quando morre, sim, tem uma primeira vida aqui que ele vai e morre. Ele meio que renasce e volta à vida em seu próprio corpo quando tá nascendo de novo. Ou seja, quando ele morre, ele renasce sempre, ele não chega a morrer. E, além disso, ele mantém a memória e conhecimento de toda a vida anterior. Então ele acumula todas as coisas que viveu. Cara, depois que eu peguei essa sinopse, eu falei, preciso ler, porque fala sobre tempo, e fala sobre vida, e fala sobre nós, seres humanos, como os regentes da morte, e eu amo todos esses aspectos. Tudo que é livro que fala sobre isso. A autora se dedica, pelo menos, às primeiras páginas a explicar completamente tudo que é sobre esse universo. E mesmo assim, eu fiquei um pouco confuso, mas depois que a trama começa, você já fica de boas e entende completamente. Aqui, o plot é o seguinte. Harry August, depois de se descobrir esse ser especial, ele se vê num complô para acabar o mundo e precisam da ajuda dele para descobrir quem que irá fazer isso. E isso de acabar o mundo não é nada sem graça, nada infantil, e sim uma teoria muito louca, ficção científica muito louca, descobrir o porquê da vida, e isso pode acabar o mundo. Tem um personagem aqui que é o vilão, que eu não irei falar muito porque ele só aparece lá pelo meio do livro, e você fica com muita raiva dele e ao mesmo tempo gosta, porque ele tem uma motivação que você entende, mas muita coisa acontece e vocês mal esperam para ler isso aqui, porque é fenomenal, te dá outra perspectiva do modo como vivemos a vida. Você leria quantos livros em 15 vidas? Muitos, olha só. A gente tá fadado a ler só 3.000. O Harry August podia ler todos. Olha que maravilhoso, não é mesmo? Favoritado, com certeza, e vocês precisam ler esse livro, please. Finalizei janeiro, agora vamos para fevereiro. Em fevereiro eu peguei um nacional que muita gente já falou e leu e que já é consagrado aqui na nossa literatura brasileira. Fim de Fernanda Torres. E, gente, esse livro me surpreendeu completamente, porque ele tem um estilo narrativo e um modo de contar a história um pouco, não engraçado, mas divertido, porque você ri em certos momentos, mas que fala sobre assuntos muito tocantes também. Gente, eu só quis pegar sobre morte, sobre fim, sobre isso tudo, porque, né, a gente tem que aprender sobre o que vai acontecer com a gente. E aqui você sabe que todos os personagens morreram antes de começar a trama, porque tem um obituário no início, tipo, nascimento, morte. Aqui, por exemplo, o primeiro personagem é o Álvaro, e ele nasceu em 26 de setembro de 1929 e morreu em 30 de abril de 2014. E nessa primeira parte, nós iremos ver a história sob o ponto de vista do Álvaro e como que ele irá morrer. E depois as outras partes são de um grupo de amigos, que é do mesmo grupo de Álvaro, e você irá descobrir cada uma. Então,
Então, meio que cada parte se encaixa na outra, porque é o mesmo grupo, e é tudo muito intrincado e muito bem feito. A Fernanda Torres escreve excelentemente bem, eu amei, quero ler os outros livros dela. Literatura nacional, gente, tá buscando uma mulher para ler? Leia Fernanda Torres, porque vale muito a pena. E é divertidíssimo e ao mesmo tempo triste. Mas fala sobre muitas coisas da vida e se passa no Rio de Janeiro, gente. Olha que maravilhoso! Agora analisando, eu acho que eu só peguei muita morte, porque olha o livro que eu peguei para ler. A Árvore no Quintal, Olhando pela Janela, de Anne Frank. Eu não li ainda o Diário de Anne Frank. Por isso que eu peguei esse livro, que é infantil, que foi lançado pela Galera Júnior, pra saber o que é essa história, porque muitos dizem que é muito profundo e você chora litros. E aqui você irá acompanhar a história da Anne Frank sob o ponto de vista da árvore no quintal dela. Sim, existe uma árvore. Quando a árvore morreu, foram espalhadas sementes e tudo mais. É uma história linda, linda, linda. E tem muitas ilustrações, você lê isso aqui em 5 minutos, gente. Mas as ilustrações são lindíssimas e é muito bom para apresentar para seus filhos, suas crianças, seus sobrinhos, seus primos a história de Anne Frank. E depois você dá o livro completo para ler. Aqui, a árvore, gente. É linda, é tocante essa história. Leia se você tiver filhos. 20.000 Léguas Submarinas, de Jules Verne. Essa edição lindíssima da Zahar, gente, recomendo demais. E aqui você irá entrar numa aventura sensacional que tem muita ação. O que o Jules Verne colocou aqui nessas páginas é surpreendente, porque você não pensaria que isso poderia acontecer. Mas aqui ele irá falar sobre um personagem muito caricato, que é o Capitão Nemo, que ele inventou esse submarino. E o nosso protagonista principal aqui, que eu esqueci o nome, acaba ficando preso nesse submarino. Sim, gente, esse personagem caricato aí é muito singular e não deixa as pessoas viverem fora do submarino dele, porque ele tem horror às terras. Terras, quando eu digo, são os continentes. Então ele quer passar a vida inteira sob o mar. E esse é o propósito de toda a empreitada dele. Ele viaja pelo mundo inteiro buscando coisas, descobrindo novos seres, locais. É maravilhoso se você gosta de uma aventura. Se você é biólogo ou tem interesse sobre o assunto, aqui tem muitos termos científicos que você até pode passar se não se interessa, mas que é muito interessante. Até o próprio Jules Verne inventou alguns, então você fica rindo, nossa, que é isso aqui? É muito legal, é divertido, você reflete sim um pouco também sobre o tesão, sobre o fato de não conhecermos completamente a nossa terra, onde a gente vive, e até hoje a gente não conhece, gente, isso é certo. Há lugares desconhecidos do oceano até hoje. É muito bacana, eu adorei fazer essa leitura. Outro clássico que eu li no mês de fevereiro foi Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. Esse autor muitíssimo bem consagrado também. E essa leitura eu venho fazendo desde o ano passado, acho que eu peguei para ler em novembro, e eu li cada conto aos poucos, porque a linguagem é muito bem rebuscada. Sim, gente, a linguagem do Edgar Allan Poe não é muito fácil. Se você gosta de horror, terror, suspense, thriller, investigação, romance policial, você deve e é obrigado a ler este livro, porque aqui está composto todos os contos que criaram esses gêneros. Eu amei Poe e já está no meu hall de autores amados. Eu não irei falar separadamente dos contos, porque aqui tem vários e vários de variados gêneros, mas irei falar dos que eu mais gostei. O Poço e o Pêndulo é um que você deve ler, porque lembra muito e originou basicamente Jogos Mortais. Você fica muito agoniado com esse conto aqui. A Máscara da Morte Vermelha. Esse conto é fantástico, fenomenal. Irá falar sobre uma praga que acaba assolando um reinado. Esse rei, ele foge, mas enfim, não foge. Gente, olha essas ilustrações, são fenomenais, são lindíssimos. Os Caravelhos de Ouro também é muito legal, muito, muito legal. E é claro, o clássico, Os Assassinatos da Rua Morgue. É basicamente a primeira história de detetive. E tem outros contos aqui que são bem difíceis de serem lidos, muitas divagações dos próprios personagens que narram, e acabei não gostando tanto, mas analisando a obra do Poe como um todo, ele foi fantástico, fenomenal, e você precisa conhecer esse autor. A Dark Side lançou uma edição que eu quero muito também. Eu não sei se tem outros contos do que os que estão aqui, mas eu quero conferir e ter aquela edição lindíssima pra mim também. Mas essa edição, gente, também vale a pena ter, porque essas ilustrações são belíssimas, sério. Também tem nota de rodapé e a tradução tá incrível. Pra me aliviar um pouco todo esse terror, de todo esse horror, de toda essa morte que foi as últimas leituras, eu peguei um livro bonitinho. Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Olha ele aqui mais uma vez nesse vídeo. Aqui você irá acompanhar a narrativa
sob outro ponto de vista. Um grupo de pessoas, uma entidade que vê de cima o que tá acontecendo no presente. Basicamente, são todos os gays, todas essas pessoas que morreram de AIDS e de alguma doença, que sofreram preconceito e que estão narrando o que está acontecendo no presente. Então aqui tem vários núcleozinhos e o David Levitan muda a cada partezinha e você acompanha. Mas o principal é desse garoto que quer quebrar o recorde de beijo mais longo do mundo. E ele quer quebrar esse recorde com o ex-namorado dele. Mas só que ele ainda mantém uma amizade muito forte com ele e faz essa proposta. E o livro todo irá se basear nisso e o que tem em volta deles ali se beijando. E dura muito tempo, gente. Eu nunca conseguiria beijar tanto assim. Eu acho que é mais de 30 horas. Gente, quase 2 dias se beijando. Foi muito bem escrito pelo Levitan. Ele é genial quando fala sobre esses assuntos. Eu adoro ler. É pra jovens, sim, então leia. Esse estilo narrativo eu adorei. É muito legal de ler. Você lê em um dia. E eu não pude aguentar muito tempo sem ler sobre morte. Porque qual foi o outro livro que eu li? Os 13 Porquês, de Jay Asher. Só peguei esse livro porque vai ter série na Netflix, sim, é isso mesmo. Mas é uma história muito legal, sim, porque aqui você irá acompanhar a história de uma menina que se suicidou. Você já sabe dessa informação e o que será narrado aqui são as fitas que ela deixou para o personagem principal. E ele escuta essas fitas de todos os motivos pelo qual ela se matou. E um desses 13 está relacionado ao personagem principal. Então você fica naquela agonia. Ai meu Deus, o que é? Acabei me decepcionando sobre o que era, mas o livro como um todo é muito importante, gente. Isso aqui deveria ser lido por todos os estudantes de ensino médio, porque a mensagem que ele carrega é muito forte, é pra se espalhar, sabe? Então é uma leitura recomendável para todos os jovens. Eu sinto um pouco de arrependimento de não ter lido isso aqui antes. Não que eu tenha pensado em suicídio, nada disso, mas porque ele é voltado mais para a galera lá do ensino médio. Então tem uma linguagem mais pra essa galera aí. Mas foi muito legal ler e estou ansiosíssimo para a série, que parece estar fenomenal. Gente, é muito livro pra carregar. Essas foram as minhas leituras, eu estou muito feliz com elas. Gente, eu vou voltar aqui mais vezes. Me acompanhe lá no Instagram, que eu sempre posto um livrozinho que eu tô lendo no momento. Um beijão, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beijo, 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 beijo.